pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast. E hoje estamos aqui com uma convidada. Ela simplesmente trabalha na área desde os 18 anos, aí tem uma bagagem enorme para compartilhar com a gente. Estou aqui com a Lúcia Forquesato, gerente da Aqui Contábil. Tudo bem, Tudo Lúcia? bom? Prazer. Prazer. Obrigado aí pela presença, pela disponibilidade. Imagina. Eu que Trocar. agradeço a oportunidade. É isso aí. Trocar um papinho de contabilidade hoje. Papinho bom, papinho. Tem muita dúvida, né? Acho que muita curiosidade no meio. O pessoal acha que é um bicho de sete cabeças. Assunto contabilidade, ele é bem complexo, né? Ele é bem amplo, vamos dizer assim. Toda hora tem alteração, toda hora tem uma lei que muda, toda hora tem alguma coisa, uma novidade. Assunto tem vários, né? Alguns mais específicos, outros nem tanto. A questão contabilidade mesmo é meio que um tabu para o pessoal. O pessoal sempre acha que Sim. não precisa de um contador, que o contador é um custo para uma empresa. E o contador não seria um custo para a empresa, é um benefício para a empresa. Né? A gente pode dizer é uma cura para um adiantamento para tua cura da dor de cabeça. Tipo, Justamente, para não ter problema lá na frente, para te ajudar. Eu preciso do financiamento, eu preciso do empréstimo, eu preciso de alguma coisa. Questão de revisão de juros. Tem uma série de situações que a contabilidade se encaixa muito bem. Então, ela não seria um custo para uma empresa, ou até uhum, mesmo para uma pessoa física, né? Algumas verdade. pessoas físicas também procuram uma contabilidade para ter uma assessoria. Eu preciso fazer meu imposto de renda, por exemplo, né? Dependendo da forma que tu for trabalhar com isso, que tu for fazer uma declaração, se tu errar, tu cai na malha fina. Então Famosa malha fina. tem todo um processo, toda uma questão. A contabilidade é importante? Sim, é muito importante. Ela não é um custo, ela é um benefício. Benefício. Válido. Importante, inclusive, né? O pessoal esquece muito dessa parte de não medir o dinheiro da coisa, né? Ver tudo como custo, não sei o quê, tem que pagar, sabe? Seria Ué, mais ou menos tipo um vilão, né? Contabilidade visto é. como um vilão. Não, eu tenho que pagar o contador para o contador lá fazer meia dúzia de coisa. Não é. Aí tem que pagar o contador, pagar o documento, não sei o quê. Isso, e a questão é muito mais ampla que isso, né? Muito mais. Ah, com certeza. Dependendo do que for mexer, o buraco é bem embaixo, né? Bem mais. Tá, vamos lá. Começando do começo, né? Pra gente entender e avançar um pouquinho no assunto. O que seria ao todo, assim, explicando de forma assim bem tranquila, né? O que seria a contabilidade? O que a contabilidade faz, além dessa introzinha, né? E a importância, né, dela para o negócio de empresa, né? Para a empresa e pro MEI, né? Que eu sei que tem alguns MEIs que precisam, a gente tinha trocado um papinho Uhum. sobre, né? E pessoa física, que eu acho, começando com pessoa física, eu acho que é o mais curioso, né? Que é por que uma pessoa física precisaria de uma contabilidade ou de um contador? Mas eu acho que seria um Justamente, a gente ponto já deu uma meio que interessante, né? entrada ali nessa parte, né? Pessoa física na parte mais de imposto de renda, nessas questões ali. Malha fina, eu estou comprando um imóvel, tem um limite para te pagar o imposto do imóvel, tem uma isenção, Uhum. né? Tem todo um trabalho. Às vezes a pessoa acaba comprando um imóvel e não sabe que tem taxa, não sabe que tem um monte de coisa que tu tem que fazer. O Nossa, imóvel não vai sair exatamente no valor que fi- ela acha que vai acho que sair. financiamento, né? O pessoal que compra muita pena Justamente a planta. questão de financiamento, a questão de taxa, tem várias questões aí. Como tu vai declarar no imposto de renda um imóvel, né? Eu particularmente não faço ideia. Justamente, Faço então ideia. essa seria a função na questão de contador como pessoa física. Mas eu recebi o imóvel em doação. Complica um pouco Ah, mais ainda. herança entra, Herança, né? Que é justamente. inventário, né? Que fala. Inventário, quando É. abre o inventário, tem que ter todo um registro, todo um processo, né? Uhum. E acaba se tornando difícil, né? Por uma É. pessoa normal, vamos dizer assim, Ah, sim. uma pessoa mais leiga no assunto, resolver esse processo todo, essa questão toda, né? Um conhecimento Então, muito técnico no final das contas, né? bastante, bastante. Não vai saber quanto que tu tem que pagar de imposto. É. Tá, mas eu recebi uma herança. Tá, uma herança tem uma isenção. Mas até quanto? É.
Então tem toda essa questão. Pessoa física acha que não precisa? Precisa. Realmente precisa. Não é? Se não fizer, no final das contas, acaba na malha fina. Acaba caindo em malha fina, acaba caindo a Receita Federal, pega lá e Receita Federal pegou, já complica, já dá uma confusão maior. Aí tu vai acabar gastando muito mais, porque tu vai ter que procurar um contador, tu vai ter Aí que você vai ter que procurar um procurar de qualquer advogado, jeito. tu vai ter que... aí tu é Aí você é obrigado obrigado a procurar a o procurar de qualquer contador, forma, né? obrigado advogado, vai ter que pagar E o isso vai ficar, processo, mas documentação. justamente isso vai acabar se tornando muito mais caro, né? Eu já vi casos de pessoas, por exemplo, que o meu vizinho cobra R$ 30 para fazer imposto de renda. Beleza, faz com o teu vizinho. Uhum. 2 meses depois cai na malha fina. E agora? Não, então agora a gente vai fazer o que o teu vizinho não fez, Uhum. né? Então, tipo, É. A gente passou um pouquinho, acho que na verdade já passou, né? Do imposto de renda, da data. Mas quanto que custaria esse serviço assim, para pessoa física fazer, preciso de um contador para fazer um imposto de renda? Quanto sai assim na média? vai Pra- depender pra- muito do tipo da- de imposto, né? De como que tu for declarar. Tem forma simplificada, tem forma completa. Depende de quantos bens tu tem para declarar. Tem a questão do É, patrimônio. em média, um contador cobra R$ 150, mas tem Hum. contadores que cobram muito mais que isso, né? Então, Ah, tipo, a gente cobra nessa média de uns R$ 150, que é o ideal. Agora, é claro, a pessoa vai dizer que tem lá 20 bens no nome, é um pouquinho mais aí. complicado. Porque tu tem que ir atrás de matrícula de imóvel, tem outros serviços atrás, que a Uhum, pessoa vem com o imóvel. Ó, eu tô com esse imóvel aqui, o imóvel é meu. Mas e a certo. documentação do teu imóvel? Eu não sei procurar. Então, daí a gente faz essa pesquisa, esse Exato. trabalho. Então, por isso que É eu disse, quase um depende combo. muito. Isso, Quase um depende combo. muito dessa questão ali de como vai ser a tua declaração, Legal. né? É, importante saber. Pessoa Uma física R$ 150. é acessível, né? Não é tão caro. Pô, uma vez no ano? Justamente, por isso que Gente, eu uma falo. vez no ano, pelo amor de Deus. Faz com o teu vizinho, tu paga mais barato, É, sim, mas é a mesma coisa. O pessoal fica nessa do sobrinho faz mais barato. E justamente. várias classes, né? Só que tem umas que não dá pra. E acaba Nessa, se tornando muito vou mais no caro depois. baratinho. É, a dor de cabeça depois acaba sendo eterna. Ficava Uhum. sempre. Imagina o fiscal no pé da pessoa física. Não dá. Tá. Contabilidade pra MEI. Como é. Eu sei que tem aquela questão que a gente conversou um pouquinho antes, né? Do. Que o MEI, dependendo, passa pro simples, né? Tem toda essa questão aí que Uhum. muda a tributação, né? É, Como é que funciona um o pouquinho a contabilidade MEI, pro é, MEI? o MEI, todo mundo acha também que é muito fácil. É fácil, eu vou lá, pago a mensalidade e tá tudo O resolvido. DAS, né? Né? Eu pago a DAS lá no dia 20 e tá resolvido o meu problema. Ela não funciona exatamente assim. Ela tem outras coisas por trás. Tenho declarações que eu tenho que fazer anual, tenho que fazer um acompanhamento, eu tenho que ver o quanto que eu posso faturar, tem um limite. Se eu passar desse limite, eu perco a MEI. Não que perde o CNPJ, tu vai perder a tributação de MEI. Tu vai acabar É, passando para Simples Nacional. Este ano, por exemplo, esse limite está em 88 mil do MEI. do MEI, Tá. anual. Se ele passar até 20% desse limite, ele acaba pagando a diferença e ele pode continuar no MEI No MEI. se ele não for mais faturar. Mas se ele for faturar, obrigatoriamente ele vai pagar a diferença e automático já vai para o Simples Nacional, Que né? aí continua sendo o DAS com outro valor ou muda o. Ele muda completamente, aí ele vai se basear no faturamento da empresa. Ele não vai Ah, mais ser um valor fixo. fixo, vai ser Ele variável, vai tá. passar pelo faturamento da empresa. Ele vai começar dependendo do tipo de empresa, se é serviço, se é comércio, se é indústria. Ele vai começar em 4%. E isso só vai aumentando, né? Tá. É Então uma base, uns 4%. não é mais fixo, só tem o chão. Aí o A base. teto. Existe O a base. teto foi pro. Por isso que eu disse, então, a função do contador numa MEI é justamente isso, né? Uhum. Eu esqueci de pagar a minha guia do mês. Não estou pagando, não estou contribuindo. Mas eu preciso fazer um financiamento no banco. Quero fazer um empréstimo, Uhum. né? Como vai funcionar isso? Primeiro eu vou ter que regularizar toda aquela parte lá atrás, vou pagar a multa, vou pagar um monte de coisa. Ah, não libera empréstimo essas coisas se tiver com Não MEI libera. aberto? Não é Nem. só simplesmente abrir uma MEI. Não, desculpa, se tiver com MEI devendo, né? Com DAS Uhum. devendo.
Nossa, eu pensei que, assim, dentro da minha leiguice, tá? Que muita gente faz, tipo, dívida, faz um empréstimo, pagar a Sim, dívida, depois paga o empréstimo, porque aí já fica, entre aspas, mais se controlado. for pessoa física, sim. Mas sendo Ah, pela MEI, não faz. pela MEI Porque não eles vão faz. exigir todas as declarações feitas, Aham. todas as apurações do mês, tudo certinho. O banco pede isso, né? E pede uma avaliação de um contador. Então, se tu não tem essa questão ali, tu não tá regular com a tua empresa, Uhum, tu tá com débito. sim. Tu vai acabar procurando o contador e tu vai pagar a multa, Uhum. né? Então, por isso que a gente aconselha, vem antes. Vem antes, a gente É, consegue dar o faz o suporte, acompanhamento, fica uma coisa mais pra. E você acaba ficando mais esperto também no dia a dia, né? A gente justamente. vai aprendendo bastante também no caminho. Fora dor de cabeça. Acho que a dor de cabeça é. A dor de cabeça é grande. É, pra Nossa gente que senhora. tá acostumado é mais tranquilo. Tu faz o parcelamento, É. negocia. Acontece, às vezes, do cliente não pagar o parcelamento. Uhum. Aí faz o parcelamento. Essa é outra questão também que dá bastante problema com a MEI, né? Uhum. Ela acaba não pagando esse parcelamento. E não pagando o parcelamento, o que que acontece? Ela acaba perdendo o direito de parcelar os débitos. Ah, você perde o direito depois. Tá, isso eu não fazia ideia. Tu tem 3 tentativas, tu pode tentar 3 vezes. Passou de 3 vezes, não. Aí tu só vai pagar à Ah, vista o valor. tá. Então, tipo, tá, fiz o parcelamento, paguei duas e não paguei o resto. Você perde uma tentativa, é isso. Que nem eu te falei, ele vai ter que acabar pagando o valor total. Ele não vai mais ter o direito ao parcelamento. E continua correndo. Continua correndo, cada vez mais juro, cada vez mais multa, um monte de situações ali, né? O banco não vai fazer o empréstimo, não vai fazer aquela questão no CNPJ, Uhum. enquanto não regularizar essa informação, porque é uma das informações que eles precisam Pra poder para fazer poder um. liberar esse valor, né? Olha, uma dúvida que me surgiu agora, tá? Tipo, um Rápido. negócio aqui. É, o MEI, ele consegue aquele empréstimo, tipo, pra quem tem o MEI aberto, mas trabalha CLT, né? Faz alguma coisa por fora, né? Empreende por fora. Ele consegue usar FGTS para fazer esse empréstimo ou utilizar do FGTS para fazer esse pagamento da. Da MEI, não. É, Não, não não. consegue? Ele não entra. Porque no financiamento você consegue usar, No né? financiamento, sim. Se tu O for fazer imobiliário, acho financiamento de que. casa, vou financiar um carro, alguma coisa assim, pela Caixa Federal, tu Uhum. consegue. Mas a MEI não Para pode para utilizar. pagar a multa não, né? O DAS em aberto você não pode. Não, eles não Caramba, liberam. meu. Não, porque ele não é um plano do governo da Caixa, né? Ele é um Ah, plano tá. do governo, sim, nacional, mas Aham. não da Caixa Federal. Não é vínculo direto. Não é vínculo direto. Caramba, Não meu. dá para Nossa, associar um com esse o ia ser outro. tão. Ia salvar tanta. Facilitaria bastante, né? Deixaria Não é bem por, mais simples, não é por mas. nada não, ia me salvar também. Que negócio errado. É, não, Porque, mas nossa, não você pode. esquece um, esquece dois, meu, depois fica. Tudo bem que é baratinho, né? Mas né, você fica esquece, aí quando vai ver, Acumula, vai aí indo. vai indo. Aí eu te aconselharia a fazer o saque do Do FGTS, né? FGTS. O É saque o. aniversário, que eles chamam lá, aí tu consegue Verdade. quitar. Que tá. É. Ainda tá. Acho que esse bobear ainda tá rolando aquele saque extraordinário, né? Tem o saque extraordinário, Extraordinário. tem o valor mínimo, dependendo de quanto tu tá tendendo no Aham. banco, né? Se Ainda eu não existe. me engano, acho que você saca até R$ 1.000. Se eu não me É, engano. vai liberar até o final do ano, desse ano. Depois, o ano que vem, É. a gente já não sabe como vai funcionar. É, porque vamos dar governo, né? Vai mudar um monte de coisa. A própria regra da MEI vai mudar, eles vão passar para Vai. 133 mil em vez de 88 mil. Legal. Isso aí é legal, hein? Vai Vai aumentar aumentar o o valor, valor. né? O pessoal vai conseguir desfrutar, assim, né? Vai conseguir um valorzinho maior. E para empresas, né? Como funcionaria a contabilidade? Como funciona? Eu creio que seja um pouquinho diferente. Acho que vai ter muito mais, né? Segmentações e funções diretas e É, em indiretas. relação à MEI, ela é totalmente diferente, a parte de empresa, né? A gente Uhum. tem empresa do simples, tem empresa do lucro presumido, tem empresa do lucro real, tem empresa do terceiro setor, que a gente chama também, já é um outro totalmente diferente, não Do, tem do... nada a ver, né? É uma empresa sem fins lucrativos, as empresas do terceiro Sim. setor. Então, uma contabilidade totalmente diferente, né? Tu tem que Ah, fazer sim. tudo por ata, e tudo tem que ser declarado em jornal,
jornal da região local. Nossa. Então, por isso que eu te falei, muitas vezes a Aham. pessoa acha assim, não, o contador é um custo para mim. Não, ele Uhum. não é um custo. Porque A como é que tu vai solução, saber, é. tu tá abrindo uma empresa sem fins lucrativos, uma ONG, alguma coisa assim, como tu vai saber como lidar com essa empresa? O que que eu preciso fazer? O que que eu não preciso? Então, como é que tu vai saber o que que tu precisa fazer nesta empresa? O que que eu preciso declarar? O que que eu preciso apurar? Uhum. Tem alguma declaração que tem que ser feita? Não tem. Porque tudo que tu deixar de fazer, a Receita Federal vem. E ela vai te É, cobrar, né? chega Então, nesse. a gente está especializado nessa parte, em se mostrar para o cliente o que ele tem a fazer, Uhum. né? O cliente não faz, quem faz é a gente, Uhum. né? Claro, senão não justificaria, mas enfim. Uma Simples Nacional, a empresa do Simples é tranquila de fazer. Uhum. Nem sempre ela é tranquila de fazer. Ela tem, como eu expliquei antes, saiu da MEI e foi para o Simples, começa em 4%, dependendo da atividade da empresa. Então, tem todo um acompanhamento também, dependendo do faturamento, isso vai mudando de alíquota. Tem declarações mensais que tem que ser feita. Tem um monte, tem uma série de coisas. Tem documentos anuais para ser feito também. Então, é muita coisinha para um cliente ficar controlando. Aham. Né? E essas porcentagens, né? Elas variam de acordo, você falou, pelo faturamento, né? Mas é da forma que você declara as coisas, assim, Não, porque, sei lá, tem funcionário PJ, e você paga, sei lá, não. Esse faturamento do Simples, ele funciona da seguinte forma. Ele é acumulado. Então, esse mês eu faturei 10 mil, mês que vem eu vou faturar mais 100. Então, ele vai somando isso. tá. Aí a alíquota vai subindo de acordo com o faturamento, né? Mas Ah, também existe um limite, né? Eu tenho um teto máximo que eu posso ficar no Simples. Se eu perder esse teto, se eu passei, se eu vendi demais, ele é controlado pelas notas, as notas emitidas. uhum, Se eu passei demais, eu vou ter que obrigatoriamente passar para presumido. tá. Então, tem uma série de questões. A função do contador, Então, né? o teto do Simples hoje tá quanto? 360 mil Ah, é um dinheirinho bom. Ano, ano. ano. É um dinheirinho bom, Ele gente. até estava, eles estavam aumentando agora a alíquota, botando um pouco mais, né? Então, Tá. dependendo ali, vai ter um reajuste também aí que Pro ano vai que ficar vem, bem bom. sabe? Uhum. Ah, aguardemos. Tomara, né? Tudo que aí Tudo ajude o que é pessoal. válido para ajudar o empresário, para ajudar, né? Entendeu? A gente sabe É que, maravilhoso. querendo ou não, é um país muito carregado de taxa, imposto, né? É Então, pra, tudo que deu uma aliviada. com certeza ajuda, né? Para te ter uma ideia, as empresas do lucro real, né? Uhum, Que eu adoro a lucro real, para mim é muito melhor uma lucro real, não no sentido empresa, uhum, é a parte mesmo contábil, contábil. né? Ela tem em média 14 declarações mensais a ser feita. Ô, louco. Uma a cada 2 dias? O controle dela. Praticamente isso. Não, a maioria pega no dia 15, dia 20, Mas mais ou sai menos tudo de uma vez, assim? Vai tudo numa vez. É o São em dia que o média de pessoal fica 14. doido. É que o pessoal O dia enlouquece. que o pessoal fica Justamente doido. que o sistema trava, não vai, a internet não A vai. internet É o dia que cai, falta acontece de tudo. luz, chove Justamente. Então acontece de tudo nesse nesse período ali, dia. né? E ela é muito mais complexa de se lidar. Uma Tá. contabilidade, se tu for fazer um balanço, um balancete, tu não pode ter um erro de 1 centavo. Não é admissível o erro de 1 centavo. Então, ela é muito mais complicada de se Olha, fazer. não importa a quantidade, o erro Não, é um erro é um erro erro, e. justamente. Não existe erro na lucro real. A contabilidade tem que ser exato, Exato. fiel à empresa, né? E por isso que ela se torna um pouco mais complexa, um pouco Uhum. mais difícil de fazer. Uma coisa muito bem refinada, se assim posso colocar. Tem que Justamente. ficar ali, né? Olhando, revisando. Controlando, sem contar nas declarações. Tu vai pegar um SPE de contribuições, por exemplo, que ele é mais baseado em termos de PIS e COFINS, ele é muito complexo. O sistema em si, ele é muito difícil de mexer. Uhum. Eu errei, eu não sei como é que eu vou fazer para apurar este valor aqui. Aí tu vai ver, tem uma chavezinha lá, tem uma rodinha lá, uma engrenagenzinha
que se tu clicar naquela engrenagem, ele já vai fazer para ti, mas até tu acabar descobrindo que tem, sabe? Então, por isso que eu disse, é um pouco mais complexo nesse sentido. Sim. E ele muda toda hora também. Então, toda hora tem uma atualização, tem uma coisa diferente. Essas atualizações são federais, no caso, São tipo, todas federais. todas federais. Ah, tem muita diferença, assim, da contabilidade geral entre os estados por conta dessas questões? Não, não, não. Que é uma regulamentação federal A federal, ela é e nacional. Em nacional. É, qualquer sim. estado é a mesma regulamentação. Mas cada estado não vai ter uma Aí ela regrinha X entra, ou Y. existe na parte estadual aí. Aí entra a Ah, questão tá. de ICMS, substituição tributária. Então, existe essa regulamentação por estado, mas na parte estadual, que seria Ah, mais a legal. questão ICMS. Né? E também existe a outra regulamentação de prefeitura. Né? Eu vou calcular uma guia de ISS, cada prefeitura tem uma alíquota. Ah, Às vezes coincide, é olha só. 2%, é 5%, mas cada prefeitura tem Tem, uma alíquota. é meio que uma média e tem uma outra que destoa, mas E costumam seguir a mesma linha, eles digamos. seguem 2, 3, 5. Basicamente, essas são Isso. as alíquotas. Mas, claro, eu tenho uma empresa aqui em São Paulo, a alíquota é tal. Eu vou estar com uma empresa no Rio Grande do Sul, já é outra alíquota. Ah, sim. Né? Depende de cada município, é uma alíquota, né? E a É. parte estadual também, ela interfere na questão ICMS. Tem ICMS 17, 12, 18, 25. Então, cada estado tem uma regra. Agora, assim, uma dúvida muito fora, é mais questão de curiosidade. Tem nesse sentido, né, de calcular alíquota e taxa, tributo e tudo mais, um estado, assim, que é mais dor de cabeça e um que é mais tranquilo? Porque, assim, a nível também de curiosidade, né, muitas empresas, né, principalmente do setor financeiro, né, vem tudo lá de BH, né? E Tranquila, eu não diria, tá? deve ser, deve ter um motivo, né? Se é mais, se não é mais tranquilo, se favorece o sistema, né, o segmento da empresa, ou se é um lugar só que o imposto é mais baixo, que é facilitado alguns processos. Qual é que é esse joguinho assim de estado, De né? estado, tá. BH, ele é um estado mais tranquilo para lidar, realmente, tá? Ele é mais fácil, vamos dizer assim. Seria o favoritinho do. Eles têm uma regra e tu segue aquela regra, tu não tem problema com eles. Ah, Então, é maravilhoso. O estado é tranquilo, né? Tem a alíquota, tem a ST. Tu pode fazer um convênio, por exemplo, de subvenção tributária, empresas de comércio, né? Que usam uhum. mais a questão de ST. Tu pode fazer um convênio com eles e pagar essa ST no final do mês, junto com a Ah, apuração do mês. Então, existe essa regra em Minas. Por isso que ele é um pouco mais tranquilo de se mexer. uhum. Já tu vai pegar um outro estado, Mato Grosso. Não, tu vai tirar a tua mercadoria de dentro do estado de São Paulo para mandar para lá, tu vai ter que pagar o ICMS antes. Essa Ah, ST antes. tá. Então é Mais mais fácil. chatinho, assim. Ele é mais fácil nesse sentido, né? Então tu tem que conhecer a legislação de cada estado. Além de conhecer toda a legislação federal, tu tem que conhecer de cada estado como ela funciona. Né? Manaus, por exemplo, ali pega a região da Amazônia, já é uma outra questão. Ali é Zona Franca, já não tem ICMS, Zona Franca é quando não tem não ICMS. tem ICMS. Isso Então, foi, obviamente que é proposital, né? Mas o porquê? Eu particularmente não fazia ideia, é né? uma questão mais de desenvolvimento da região mesmo, né? Ah, tá. Eles querem que as empresas vão para lá Aí e eles era no colo. justamente Ah, tá. é para chamar mesmo, porque é uma região pouco populosa, não tem Uhum. tantas pessoas lá, né? Então eles querem atrativos, é um atrativo, né? Quer fazer alguma coisa, eu sou a favor de pagar o mínimo possível de imposto para o governo, tá? Se existe uma forma de tu trabalhar, de que Uhum. tu não pague tanto imposto, porque o imposto gira em torno de 27% no mês. Então, é muito alto Daquilo que você fatura. do que fatura. Uma média, né? 27%. Aí tu vai ter mais custo de folha de pagamento, impostos da folha, Não, mais. Isso é só a parte federal, e vamos isso dizer, falando da empresa, né? da empresa. Quando vai para pessoa receber o funcionário,
Ainda tem imposto de renda de volta, que Tem também acho que é mais. 20 e pouco por cento, né? Deve estar. Ele fica alto também, tá? Ele fica em torno de 27,5%. Nossa, não, é muita Então, coisa. por isso que eu te falei, tem formas de tu fazer alguma coisa, tem formas de tu fazer algo. Eh, eu sou totalmente contra trabalhar fora da legislação, fora. Eu Uhum, não gosto disso, não aceito isso. Mas tem um jeito de tu trabalhar que fique de uma forma boa, que fique de uma forma justa. Um exemplo que eu vou te dar, né? Até a gente tinha comentado em outras situações. Eu tenho uma amiga que é psicóloga, uhum. Ah, verdade. né? E ela trabalhava de forma com o CPF dela. Então, tudo que entrava de valores das consultas dela entrava direto na conta dela do banco. Uhum. E isso acarretava muito imposto. De renda, no caso. Imposto de renda. Então, tipo, de uma forma ou de outra, tu acaba pagando. Em torno de 27,5%, que foi o que eu te falei. Então, ela já pagava um imposto muito alto. Eu conversei com ela, expliquei, ó, quem sabe, vamos abrir uma empresa, vamos tentar resolver. Hoje ela paga em torno de 11% Hum, com a empresa. aí. Então, por isso que eu te falei, tem formas e formas de tu fazer alguma coisa, Às vezes né? a pessoa acha que tá. Não é o caso, assim, mas às vezes a pessoa, ou por preguiça, ou por achar que tá saindo por cima, tá perdendo ali uma Sim, margenzinha que. acaba achando que tá bem e, na É, verdade, tá perdendo um valor muito não alto, sou, não sabe? sou empresa, sou pessoa, vou pagar menos imposto. Justamente por Mas. causa dessa questão de ser leiga no assunto, Uhum, né? A questão de, o contador é um custo, eu não vou procurar uma contabilidade. E não é. uhum, A gente consegue fazer esse trabalho, a gente consegue fazer essa redução da forma correta, sim. né? Ele acaba pagando menos imposto, mas sem ter problema com o governo. O que é sensacional. É, não, isso é Não, o maravilhoso, que é né? sensacional. Se você não ter problema com o governo, mano. Não, Não, já. Você dorme em paz, sabe? Não vai ter ninguém no. Dor de cabeça justamente. depois. Nossa Justamente. senhora. É muito mais viável, como eu te falei. Uhum. Provei que não é um custo, ele é um benefício, né? É a vacina, não é o remédio, né? Justamente. Pô, Tudo que tu consegue, né, fazer antes para não passar para frente, frente. não te incomodar depois, teu custo vai ser muito menor. E fora que o risco diminui, né? Com as coisas vão surgindo, Ah, né? justamente, né? De forma E a Receita exponencial. Federal, quando pega, pega, né? Ah, nossa. Aí é caso, assim, ó. Aí também leiguice da minha parte, tá? Quando acontece esses BO assim, pô, deu ruim em tudo que é situação. É multa ou alguém acaba. Depende muito da situação. Porque, tipo assim, por exemplo, se for. Não é incompetência. Não, Incompetência, mas tipo. Porque às vezes tem um erro e tem o não saber, né? Aí uhum. vai. Mas chega num nível assim, beleza, deu ruim. O que acontece? Porque eu sei que, tipo assim, existem multas, né? É, Nossa, esses dias, inclusive, eu vi, meu. Né, tem uns amigos assim que estudam, né? Estagiam. Você falou, meu, tem empresa devendo pro fisco. Meu, assim, é sacanagem. Milhões. Né? Milhões. E tipo assim, aí pra pessoa comum, pô, ninguém vai preso? Não, é multa, né? Que Depende muito da acontece, assim? situação, tá? Porque, tem a parte criminal. Aí criminal Sim. é, né, cadeia. Mas, tipo, geralmente, quando acontece, chega nesse ponto, assim, é multa. Principalmente, como é que resolve, né? É só A pagando? multa. Você financia isso? Não, a multa, ela existe, ela é bem pesada, né? Imagino. Multa e juro, ela é bem pesada. Porque além da dívida, né? Tu Vem fica com a. a dívida, a questão é que se chega num ponto que tu não negocia essa dívida, que tu não paga essa dívida, o que que a Receita Federal faz? Ele vai atrás dos sócios da empresa e bloqueia todos os bens dos sócios. Tanto dos sócios quanto da própria empresa. Ah, mas a empresa fechou, não existe mais. Uhum. Nós vamos atrás dos sócios. É o Bloqueia. último nome que tá lá, né? Tipo, quem que tava E se assinando as existe a coisas. empresa e existe o sócio, eu vou atrás dos dois. Eles Uhum. vão bloquear tanto o bem do sócio quanto o bem da empresa. Então, eles bloqueiam tudo. Tudo. Traduzindo seria não consegue movimentar dinheiro, não Não consegue movimenta mais comprar nada. nada, cartão. Não faz mais nada. Eu conheci situações de empresa no passado, bem pesadas, vamos dizer assim, que Uhum. ele estava devendo em torno de 13 milhões. 13 Se, milhões. se tu for ver,
valor muito expressivo para uma empresa. A empresa, Dependendo do porte. ela era uma transportadora, ela tinha uma frota de caminhões e tal, né? Ocorreu um problema, foi uma situação bem chata, porque a Receita Federal bateu na empresa, foram viaturas da Receita Federal e da polícia, pegaram todos os computadores da empresa, sabe? Então, tipo, fica aquela situação chata. Imagina tu chegar lá, várias viaturas da Receita Federal na tua empresa. E nós vamos aprender todos os teus computadores e vamos aprender tudo. E o dono da empresa foi para a delegacia. Sim, vai junto. Vai junto. Então, é uma situação muito chata. Hoje, eu soube há pouco tempo que eles estão recorrendo em Brasília disso. Mas eles estão com todos os bens penhorados, todos os caminhões, todas as contas do banco, tanto pessoa física quanto jurídica. O dinheiro que entra, eles têm que manter num cofre. Então, eles não podem receber nada via banco. Não emite cobrança. É meio que trabalhar ilegal. Acaba sendo, né? Tá tudo bloqueado, né? Tudo bloqueado, eles acabam ficando ilegal. Quando fala assim que bloqueia, a gente escuta muito, né? Bloqueia os bens, assim, bloqueia veículos, sei lá. Ele também fica, óbvio que pode andar porque não travam a roda do carro, né? Mas, tipo, parou em blitz, lascou. Não, Tipo, como é que não, funciona? nesse sentido não, tá? Ou Eles você só não pode permitem, vender tu não pode vender o veículo. Ah, tá, mas você pode... Tu pode rodar com ele, Ah, tá. sim. Ele só tu não pode fazer negociação nenhuma com ele. Tu pode trabalhar normal e tal, e no momento que, tu não vai pagar a mesma dívida, a dívida vai ficar aqui, então nós vamos pegar os bens para compensar essa dívida. Aí tu tem que apresentar o bem. Eles fazem um relatório de todos os bens que tem, né? E seguram esses bens, tu não pode fazer nada, não pagou a dívida, os bens são nossos. Aí que vai pro famoso leilão. Vai pro leilão. Leilão da vida. Pesado, hein? Aí complica. Não, aí complica, porque essa empresa, como eu falei, ela foi no passado, né? Eu sei dela agora porque eu acompanho alguma coisa ainda dela, né? Sim. Mas ela não é cliente nosso, mas é uma situação que aconteceu, que eu vi acontecer. Então, por isso que se não chegue nesse ponto, porque é complicado. Do céu. E o negócio Tenta. tão simples. Simples não, assim, né? Mas, pô, meu, você vai na fonte, resolve cedo, pra não dar esse tipo de dor de cabeça. A própria Receita Federal parcela isso, né? Isso porque a empresa é grande, né? Já tá com uma... Sim, ele é uma empresa gigante, né? Tá com uma senhora estrutura, tem vai ter não sei quantos funcionários, né? Tem estrutura aí pra... Teria estrutura para pagar. Ou tentar negociar. Já que tu fez errado, né? Que o próprio dono da empresa fez errado, vamos negociar. A Receita Federal te abre parcelamentos. Ele tem um valor, tipo, ou é 100 parcelas, ou R$ 300, o mínimo. Então, existe uma facilidade para uma empresa pagar. Minha dívida é 13 milhões. Claro, não vai ficar dentro do mínimo que é R$ 300, mas eu posso te fazer em 100 vezes essa dívida. Então, existe algumas facilidades da Receita Federal. Existe os PERT, que é os parcelamentos que eles lançam 2 vezes por ano, mais ou menos, onde tem uma redução de 90% a 80% entre juro e multa. Nossa, sensacional. Então, eles facilitam. Existe uma facilidade, né, para a Receita Federal, basta tu querer, né, realmente. Aí já, que nem te falei, entra a questão do contador, que o contador sabe quando vai ser feito, quando vai ser lançado, o contador sabe quanto que vai reduzir de juro, como é que vai ser viável, se não vai, se é bom tu pagar, não é bom pagar agora, vamos esperar mais um pouquinho, vai ser lançado outro, então... É importante o contador. É quem conhece o jogo, né, também. Justamente, é importante, muito importante. Nossa, é meio doido ouvir essas coisas, porque você pensa assim, né? Você fala, a forma que o pessoal vê, o tanto de benefício que traz, né? Essa questão de evitar essas situações, chegar no ponto... Pô, eu imagino como funcionário, né? Eu tô trabalhando, achando que tá mil maravilhas, né? Mercado, empresa vendendo bem, tudo mais, do nada baixa a Polícia Federal na porta do serviço. Dependendo da cidade, às vezes é a cidade que trabalha na empresa toda. Justamente, atrapalha, né? Porque eles ficaram um tempo fechado ainda, né? Então, fechou as portas. Então, o funcionário não tem salário, a família acaba passando... O funcionário também não... Não, porque se tu fechou a porta da empresa, claro, eles tiveram que entrar com uma liminar para voltar a trabalhar, né? Mas fechou. Lacrou a porta. Nossa. Então, tipo, é um pessoal que está sem trabalho, é uma empresa que tinha em torno de 250 funcionários.
Então, Que né? pecado, Imagina, muita 250 gente. famílias sem dinheiro. Às vezes é só uma pessoa que trabalha, Trabalho. não trabalha, né? O marido, esposa, não tem. É bastante complicado. Que não atinge só a empresa em si, né? É, porque particularmente quando eu escuto falar assim, parece que é só a Que é a empresa que é empresa. atingida, né? Não, entra Assim, outras questões também ali. não é só, não é só cabeça, né? Vai o corpo Vai o todo. conjunto inteiro. Nossa, meu. Aí tu pensa uma situação, né? Tu pensa vamos falar assim, Uhum, uma moça que trabalha na limpeza. A função dela é importante, uhum, muito importante, porque se ela não limpa, fica sujo, né? sim. Então, eu julgo que a função da limpeza é importantíssima. Mas ela depende daquilo lá. Ela tem umas, sei lá, 2, 3 filhos para criar, o marido É, separou e ela não tem mais o salário. não, convenhamos, são poucas pessoas no mundo e no país que falam assim, putz, estou trabalhando por hobby. 98, 95%, sei lá, da galera, assim, putz, se eu puder sobreviver em casa, eu sobrevivo em casa. Não, com É, certeza. acho que no mundo ideal, sei lá, todo mundo só estaria Ah, curtindo. seria maravilhosa, né? É, Mas não não funciona bem assim, funciona né? assim, né? Infelizmente. Gente, vamos repensar isso aí, viu, mundo? Todo mundo curte. Não, mas não tem como. Mas eu não fazia ideia, realmente. Carreiras, né? Acho que é uma parte legal. A gente pode entrar um pouquinho as carreiras da contabilidade, né? Não sei até que ponto se trabalha em conjunto ou se confunde contabilidade, que se trabalha muito às vezes com RH, um é independente do outro, mas tem que entregar um braço junto lá do job. Como é que funciona a carreira do RH, né? Do RH, Da da contabilidade. contabilidade. É que minha irmã estuda RH, eu fico com isso na cabeça. A contabilidade em si ela é um conjunto, né? Então, Tá. o RH está dentro da O RH contabilidade. tá dentro da Ele está contabilidade. dentro da Tá. contabilidade, né? Então, não é separado, ela não é uma área separada da contabilidade. É importante também, se tu Uhum. deixar de registrar um funcionário, o seu contador vai lá e vai te instruir. Ó, você tem que registrar esse funcionário, né? Ah, mas Uhum. eu não quero registrar. Não, então tem que estar ciente do teu, né, para frente do problema que tu pode ter. Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Então, por isso que eu te falei, é um conjunto, ela não é um separado, não é um setor separado, né? Ele entra todo no É tudo num bolo só. Contabilidade, RH, DP, fiscal, fiscal, entra tudo. entra tudo junto. Faculdade. Que é. Tem a faculdade de RH, eu acho. Não sei, Não, o dependendo do RH ele não é pessoal. uma faculdade, Não é uma tá? Ele faculdade? é um curso. Falei besteira. Não é. Olha, a minha irmã tá mentindo pra mim. Não. O que ela pode fazer é uma contabilidade e na contabilidade ela tem o RH. Ah, tá. Mas só o RH, ele é um curso técnico. Tu acaba fazendo 2 anos, 2 anos e meio mais ou menos, e Ah, sim. tu se especializa somente no RH. Não é bacharel, é bacharel no Não é caso, é bacharel, sim. tecnólogo, né? Tá. O próprio contador, quando ele faz a faculdade, ele também não se aprofunda tanto. Ele tem um conhecimento, mas ele não é aquele profissional aprofundado como um técnico em RH. O Hum, técnico ele é muito mais, não sei te explicar exatamente agora a palavra, me fugiu, né? uhum. Mas ele é mais amplo, ele tem Ah, muito tá. mais conhecimento que o próprio Certo, contador. mais bagagem, assim, no caso. Justamente. Ele pode atuar em outras áreas, ele pode fazer RH, Pós-graduou então ele também. é muito mais amplo Do do que que. o. Não que o contador não saiba resolver, ele Uhum. sabe também, ele consegue resolver. Mas um curso de RH é mais direcionado, é uma área mais Ah, focada. direta, mais Isso, focado. mais focada dentro do próprio RH e DP. Ah, Né? tá. Então é mais complexo nessa área. Um contador, sim, ele vai saber de todas as áreas, porque ele é obrigado a saber de De todas tudo. as áreas, né? Mas dependendo do curso, a mesma coisa se tu for fazer a parte de técnico em contabilidade, que também tem, Uhum. né? Ele acaba se aprofundando muito mais na área contábil do que nas outras áreas. Mas também pode atuar no RH, também pode atuar no fiscal. Ele acaba focando mais num determinado assunto. Assunto. Seria uma galera mais de exatas, assim, para. O nome, né, deixa muito pressuposto, né? Casualmente eu descobri que contabilidade não é exatas.
Contabilidade não é de exatas? É Não de é. humanas? Nem de humanas. É de Oxe. uma outra área social. Nossa, pegou Justamente. totalmente de surpresa. Eu também jurava que era exatas e não é exatas. Nossa, eu não fazia ideia mesmo, porque eu sou de humanas, né? Comunicação da vida, Eu jurava né? que Mas contabilidade, sim, que era contabilidade sempre exata. jurei que era o pessoal da área de exatas. Eu também dizia, não, eu sou de exatas, eu amo É. exatas, gosto de exatas, mas não faz parte Se, se, da. se fosse pro RH ou DP, eu falaria que não, né? Que aí recursos humanos, departamento, mas só por conta do nome, então, tipo, É, sem embasamento nenhum sem nem isso. tem uma É depois, teoria, recursos né, humanos, aplicável. departamento pessoal. Ah, então não é exatas, né? Nossa, Não sério? é exatas. Por incrível que pareça, a minha vida toda achando que era Nossa, exatas. fui tapeado. Aquele meme, fui tapeado. Jurava que era coisa. Exatas. Tá. É, essa questão, então, de carreiras, assim, qual que é o caminho natural da coisa, né? Saiu da faculdade. Até é importante, né, pro pessoal se informar e tal. É, você procura dentro da faculdade, né? Tem curso que é obrigatório, tem curso não, mas o estágio. Aí o caminho natural é auxiliar ou assistente, analista, coordenador gerente. Como é que funciona essa transição dentro da carreira? No... Saiu da faculdade, tu já tem que fazer. Quando tu já tá fazendo a faculdade, tu já faz o estágio. Sim, Os últimos 6 meses da faculdade é um estágio. Né? E no final, o teu trabalho, o teu TCC já é dentro da área contábil mesmo. Né? O meu, por exemplo, foi abrir uma empresa, dar lucro para ela e fechar a empresa. olha. Então, tipo, o TCC ele é dentro disso ali. Tu acaba aprendendo um pouco de tudo, como eu te falei, não é aquele campo amplo. Tu Uhum, não tem, por exemplo, uma noção do que é um e-social numa faculdade. Isso tu vai aprender na prática. sim. E na prática tu tem que começar. Começa como auxiliar. Auxiliar, assistente, analista, coordenador, aí vai indo até gerente. Ainda. Tá. Questão de carreira, né? Média salarial no país. Como é que tá, assim, pelos cargos, né? Um auxiliar hoje saiu da faculdade, tá ganhando quanto, assim, mais ou menos em média? Até pro pessoal. Vou investir mesmo na. Tem gente que gosta, né? E tem gente que faz pelo dinheiro, né? Mas quem Pelo tá dinheiro, fazendo. sim. A média de salário para quem está começando não é muito boa, não. Tá? Ela fica em torno de 2.000, 2.500 Não para é quem está boa. iniciando. Já Gente. vamos ser assim, né? Não é que seja ruim, tá? Mas, tipo, tu fa- dedicou 5 anos a uma faculdade, Não, 5 anos é nesse pesado, sentido, sabe? pra Tu ganhar. acabou dedicando ali o teu tempo, daqui a pouco se privou de muita coisa para conseguir fazer aquela faculdade, para fazer né, algo mais ali. E quando tu vai para o mercado, o mercado Não, é não baixo. retorna, né? Não É te dá o nesse retorno. sentido que eu comento, né? Uhum. Aí cabe a pessoa buscar uma especialização. Um analista, por exemplo, que já está um Uhum. pouquinho mais acima, ele fica em torno de 4.000. Então já é um salário melhor. É, Mas tudo vai caber a ti. é, Não a é forma que for gerir, né? Aquele dinheiro. justamente a tua experiência, o teu conhecimento, a tua capacidade de aprender, tudo vai subindo conforme a tua dedicação. No final das contas, ganhando 2.500 ou ganhando 4, 5.000, se você gastar mal, de qualquer forma vai ser vai De ser pouco qualquer forma, vai dinheiro, botar fora, né? Justamente. né? Vai ser pouco Então, dinheiro, por isso né? que, dependendo da forma que é visto, claro, é um salário meio baixo no meu ponto de vista, sim. Sim. Mas aí cabe a ti procurar uma É. forma de melhorar, de te aperfeiçoar para te ganhar mais. Uhum. Então, tipo, tu vai sair de uma faculdade hoje, beleza, tu fez a faculdade, tá tudo certo. Mas tu não pode parar Mas hoje sai da faculdade como assistente ou auxiliar. como auxiliar. Auxiliar. A primeira vaga é auxiliar. Auxiliar. Aí, dependendo da forma que tu vai desenvolvendo o trabalho, que tu vai aprendendo, que tu vai agregando, tu vai Aí você passando para vai subindo. assistente, depois para analista, Ah, coordenador e vai indo. não, aqui. Aí, dentro da própria analista, ainda tem a questão de analista júnior, analista pleno, sênior. Sênior. Então, tudo isso vai agregando. Eu te dei uma Uhum. média, meio, Sim, né? A sim. parte mais baixa, vamos dizer assim. Vai caber a pessoa correr Não, atrás e que é buscar, o né?
que pensa assim friamente, né? Hoje o salário mínimo ou é 1.100 e pouco ou é 1.200 e pouco, né? Vai passar para 1.300 agora em Ah, eu janeiro. vi, é 1.303, né? Um Ou negócio desse. 1.301, né? É, Algo assim. saiu hoje, inclusive, né? Uhum. Saiu hoje a notícia. Aí, assim, isso perto dos 2.000 e tralalá. Os 2.000 e tralalá acaba sendo muito dinheiro, Acaba né? sendo bem mais viável. Mas, de fato, dependendo da faculdade, às vezes fica quase ali de ponta a ponta da mensalidade. Principalmente final de curso, né? Final Final de de curso curso de complica faculdade mais. é complicado. Complica mais. É. É, dentro da questão estudo, né? Questão de especialização, né? Como é que funciona? Assim, você vai se especializar nessa parte fiscal, tributária, você vai se especializar, sei lá, mais em DP. Existe óbvio, especialização, né? Mas para onde a galera costuma. Em termos de faculdade, ele não existe uma especialização. Por exemplo, uma medicina. Tu vai fazer a medicina clínica. Clínica, vai fazer Depois tu cardio, faz não sei o isso. quê. A contabilidade não tem isso. Tu pode direcionar Hum, uma área que tu queira. Ah, eu tá, quero trabalhar com RH. Então eu vou fazer alguns cursos, vou buscar conhecer o que eu ainda não sei, o que está mudando no mercado, porque a lei muda o tempo todo. Então, várias situações nesse sentido, mas não que exista um aperfeiçoamento dentro da própria contabilidade. Tu pode fazer um trabalho mais direcionado. uhum, Terminei a faculdade, agora tem essa opção aqui para fazer um doutorado dentro de uma área da contabilidade. Existe, mas não uma especialização. Seria mais um tá. doutorado dentro de uma própria área, né? Eu aconselho a nem fazer. Faz uma faculdade, busca lei, vai atrás, faz cursinho, tem cursinhos maravilhosos aí Uhum, para te ver, mudou a lei do ICMS, tem cursinho pro E-Social, tem cursinho, faz nessa uhum. área aí, que é ali que tu vai realmente dizer se tu é um analista pleno, se tu é um analista júnior, é ali que vai te dar a base do teu O- conhecimento. E hoje com a facilidade do online ainda, né? É mais tranquilo ainda, Mais tranquilo ainda. bem mais tranquilo. Só, claro, né? Consciência o tempo todo estudando. É, é É uma uma. área que tu passa o tempo todo estudando, tu nunca desliga, né? Hoje em dia, principalmente hoje em dia, né, com essa questão de globalização, tecnologia, tudo digital, as coisas mudam muito, né? Sei lá, acho que daqui uma semana, se a gente for parar pra conversar, com certeza deve mudar Muda. alguma Ela coisinha. muda bastante. Às vezes uma vírgula, uma questão só que, né? Mas muda, ela Uhum, acaba mudando. Principalmente a parte de estado também, tá? A questão de CMS muda também bastante. muda bastante, Muda. olha. É. Visando assim um pouquinho o futuro, tá? Não sei nem como que tá essa questão. Pra área, né? Tipo assim, o pessoal da contabilidade vai ter mais ou menos dor de cabeça, assim. Essa parte, quando entra nessa época, final de ano, eu sei que tem muita coisa rolando, né? E agora ainda a gente pegou essa transição presidencial, né? É, tem muito mais dor de cabeça, assim, nessas viradas? Muda muita coisa ou vai no decorrer do ano? Assim, Ele vai indo essas basicamente mudanças. no decorrer, tá? Por exemplo, agora, final do ano, a gente costuma fechar os balanços, mas a gente tem um prazo para isso. Aí eu gosto de trabalhar em 30 dias, tipo, chegar no Uhum, final de janeiro, já ter o balanço pronto. Eu já mantenho a contabilidade organizada para chegar no final do ano e não ter tanto trabalho como a maioria faz. uhum. Então, janeiro é o ideal, 31 de janeiro, para estar com Tá toda a tudo parte de fechadinho. balanço fechado, né? Aí começa as declarações. Fevereiro começa a DIRF, começa um monte de coisa, de situações que tem que entregar. Março começa a RAIS, já começa a abrir imposto de renda. Então, ao Em longo março do começa o imposto de ano, renda? ele abre em março, no começo de março. Nossa. E Ele o vai pessoal vai até declarar. no último dia, justamente, ó. Ele abre Meu Deus. dia normalmente 2 ou Olha. 3 de março e vai até o final de abril. Não, E o pessoal não. sempre deixa pro Detalhe, hein? último É minuto, ainda pós-carnaval, né? pós-carnaval. Pós-carnaval já abre imposto de renda, gente. Não Já deixa pro último funciona, já dia. funciona. Eu sei que todo mundo deixa, tá todo mundo doido depois lá. Nossa, é engraçado que esse ano o pessoal acho que fez umas campanhas assim no Instagram, né?
Gente, não esqueçam do imposto de renda, não sei o quê. Mas tudo final do ano. Aí eu falei, imposto abre, né, pra declarar agora, não fazia ideia que era março. É que a questão do imposto de renda, ele se baseia muito na parte de DIRF, que nada mais é do que uma informação que o próprio RH faz Uhum, para a Receita Federal, onde todas as pessoas que receberam acima do teto, que pagaram o imposto de renda para o governo mensal, que é descontado na folha, lá no uhum. oleritezinho, é feita essa declaração, o contador faz, manda para a Receita, e após essa declaração é que começa os impostos de renda. Ah, Justamente por tá. causa dessas retenções, desses valores que tem que ser informado. Então não tem como começar antes. Por isso que começa em Começa em março, março. abre em março. O prazo da DIRF é 28 de fevereiro. O contador faz, manda a informação para o funcionário, Uhum. libera, e o funcionário já procura o contador para começar a fazer Ah, a declaração. pessoal. E ainda tem a restituição, né, A restituição do imposto de renda. Como é que funciona? Isso é uma boa, pessoal, com certeza muita gente deixa passar batido isso aí. A maioria nem se Né? importa muito, né? É, Olha assim, eu não vou procurar um contador para declarar. Aí tu vai ver, eu gosto de trabalhar da seguinte forma. Eu pego a tua declaração, por uhum, exemplo, tu é funcionário, né? Tu recebeu X, o valor é 28.500 e alguma coisa, 558, se não me engano, anual. uhum, Acima disso, tu é obrigado a declarar. tá. Então, eu vou olhar no teu resumo lá, anual, e vou ver. Ah, não, mas ele está obrigado a declarar. Então, a gente vai fazer a tua declaração, vou te explicar, ó, você está obrigado por causa disso, disso e disso. Uhum, Se tu não atingiu esse valor, eu também vou te explicar. Ó, tu não está obrigado por causa dessa questão aqui, não precisa tu fazer. A certo. maioria olha, nem olha a questão do dinheiro que a gente estava conversando antes. Né? Tu me procurou para fazer imposto de renda, Uhum, então tá, eu vou fazer e vou te cobrar. sim. Eu não acho É. correto. Porque se tu não tá obrigado a declarar, por que Ah, que eu vou fazer uma coisa que não é obrigado? sim. Então eu gosto de deixar bem claro essa parte aí, sabe? Tipo, tá Ah, sim. obrigado, não tá obrigado, vão fazer, não vão fazer. Tem essa questão, eu recebi uma herança, então vamos fazer. Uhum, Então tem todo um trabalho nesse ramo, nesse né? sentido, né? Ai, querendo, ou não, assim, ó, eu penso dessa forma, né? Se acontece comigo, você fica com uma puta boa impressão, né, da pessoa. Foi correta. A mesma questão do. A gente tem o taxista favorito, né? Que fala que vai rodar e dá mais caro, não sei o que. O cara que sempre faz o caminho certinho, pelo caminho mais curto, não te sacaneia. Você sempre vai procurar É ele, aquele lá, né? justamente. E contador com certeza também. Tipo assim, pô, se chegar. Ó, você não tá obrigado. E não vou te cobrar porque você não tá obrigado. É opcional de você fazer ou não. Te recomendo sim, eu recomendo não. No dia que for precisar fazer, eu Vai procuro o procurar, profissional de volta, justamente. né? É, lembrando, né, que é tudo anual, né? Essa questão de imposto de renda é 28 mil e 28.558. Se isso não me engano, tá? Tem que ver o valor correto. tem também essa gordurinha, porque do mês você falou que é 20%, né? Imposto de renda tem essa gordurinha, ou passou R$ 1 Não, ali é. são dois assuntos totalmente diferentes, tá? Essa questão Sim, dos vinte sim. por cento Então é é um, pro MEI, e né? desse da DIRF não, Uhum. do Não, imposto de renda não existe essa gordura. é É aquilo cravadinho lá, ali. passou, 28.558, tu declarou, tu recebeu Uhum. 28.559, tá obrigado. Não existe Hum. esse limite, não existe essa questão ali. Nossa, e a restituição do imposto de renda? É uma porcentagem? Você restitui por blocos? Como é que É, isso volta, né, pra pessoa? ele tem um cálculo, tá? Baseado num cálculo, não é nada feito de qualquer jeito. Volta, tá. Ok. Existe um cálculo, tá? Não é nada feito assim, não, é tantos por cento, não existe. Tu vai pegar o valor que tu recebeu lá Uhum, no ano e vai começar a bater. Tem questão de dependente para descontar, dependente que são filhos até 21 anos que estudem, né? Ou pensão alimentícia. uhum. Tem uma série de coisas, tem consulta médica que tu pode Consulta abater. médica. Consulta Isso, médica tu abate. médica entre odonto também? Ou Ele é entra odonto também. entre odonto também? Ah, Entra. legal. Entra. E não necessariamente tu precisa de uma nota, tu tem que ter um recibo com o CPF do médico, o CPF e o CRM. Ah, olha. Então, tipo, né, tem uma Aham. série de questões. Nota de hospital, fiquei internado no hospital, né? Isso vai, Uhum, tudo é coisinhas que vão abatendo. Uma das questões que o pessoal não sabe, a parte de colégio de filhos também entra, uhum.
né? O que o pessoal não sabe, que dá bastante confusão, é medicação de uso controlado. Também abate de imposto de renda. Ó, isso é sensacional, o pessoal saber, É, hein? então é Isso uma é coisa assim que, sensacional. que o pessoal não sabe, né? E Uhum, às vezes pega uma pessoa ali que vai fazer para ti. É aquela questão, vou pagar R$ 30 pro meu vizinho fazer, mas o meu vizinho não sabe sobre essa informação. Ele vai pegar o que está de base lá e acabou, uhum. né? Nós, como contadores, já sabe o que pode e o que não pode. E essa questão de remédio controlado é uma coisa que tu pode abater. E a maioria não sabe que pode. Olha, a questão médica eu já não fazia ideia. Nossa, remédio muito menos. E tem gente que o gasto disso no ano é pesado. Abate bastante, viu? É, Pesado, dá, né? dá uma boa de um apoio ali. Então, não tem assim, claro, existe o cálculo do imposto de Uhum, renda ali, é tanto e tal, mas tudo vai depender de quanto foi descontado de ti na questão da restituição, quanto que tu pagou no ano, do meu holerite foi descontado tanto, né? Aí tem essa questão, vai entrando dependente, vai entrando desconto, tudo isso aí vai ajudar a tu restituir 100% do valor. Então tem toda uma questãozinha, como eu falei de novo, volta a frisar, o contador é importante? Sim, o sim, contador é gente. importante, né? E hoje tem aí diversas possibilidades de você contatar um. Eu sei que dentro da contábil é WhatsApp, é pelo site, ticket, então Instagram, Facebook, Instagram, tem vários. Facebook. O próprio Google, né? Quando tu joga no Google É, já aparece. então assim, não é difícil achar, né? A gente pensa que é uma fortuna, às vezes não é tão caro assim quanto a gente tem aquele senso comum, né? Aí tu vai ter que entrar na questão custo-benefício, né? É. Às vezes tu acha, por exemplo, né? A empresa existe planos a partir de R$ 79 Uhum. para empresas do MEI. Ah, mas é muito caro R$ 79. Prefere pagar uma multa de R$ 250 por falta de uma declaração? Eu acho que os 80 fica barato. Os 80. Acaba se tornando mais Não, barato. e fora que vem um combo de A coisa, né? orientação, tem várias coisas ali junto, né? Uhum, A orientação. Ah, eu tô com um problema aqui nessa nota. Como é que eu vou fazer essa nota? A uhum. gente vai orientar, a gente vai ajudar. Melhor do que tu fazer errado e parar numa fiscalização. Parou na fiscalização, a mercadoria toda apreendida. Ah, Então, não. A dor de cabeça, essa mercadoria perdida, né? Todas essas coisas a acaba dando muito problema, né? troco de um valor que, meu, é super acessível, super tranquilo. Não, por isso que eu te Não. falei, depende muito. É importante, é muito importante, né? Pode Uhum. até achar que não, mas É que o pessoal acha importante, sei lá, gastar com advogado, porque dá muita causa, né? Dá muito dinheiro às vezes de volta, ou não, dependendo do que você tá envolvido, né? depende do advogado, tá? Então, É, depende do advogado, porque também, né? Se o advogado for lá e não for bom, não, aí não vai te resolver teu problema. Tu vai acabar gastando dando mais. e Ó, o famoso barato sai caro. justamente. Né? Você economiza numa ponta, ou você tem que gastar duas vezes, ou às vezes até você ganha, mas não o devido. E o advogado Né? sai muito mais caro. Advogacia é muito mais caro. Muito É mais muito caro. mais caro. Gente, contrato de contador, entendeu? É mais É viável. lá mais viável, mais tranquilo, olha o tanto de benefício aí, ó. Pessoa física, essa questão da restituição de imposto. Eu não fazia ideia de umas questões, então, e para quem faz uso, é um dinheiro legal. Para quem é MEI, meu, o tanto de dor de cabeça, assim, que pode evitar essa questão de multa, de declaração, de como emitir nota, de furar o teto. Então, assim, é sempre bom ter esse acompanhamento. Meu, quem é MEI tá sempre na correria, querendo ou não, né? Assim, quem tem amigo, tem uns amigos, não uns conhecidos que são, pô, às vezes o pessoal realmente deixa de dormir pra parar e ver essas questões, assim, mais no fino, né? Porque não dá tempo, às vezes, de O ver MEI normalmente tudo. está sempre correndo, É, né? Buscando alguma coisa, buscando cliente novo para ele, sim. buscando fornecedor, tá sempre na E correria. assim, ó, às vezes, gente, é só parar pra fazer a conta no fino. O mês, dependendo do produto, você vende um produto, você paga o teu plano do mês, o teu computador no mês. Você fica tranquilaço para as tuas outras 150 vendas aí, sei lá.
Então, assim, custo-benefício vale muito a pena. Evitar tremendas dores de cabeça, né? E à medida que você for crescendo. Vou te dar um outro ponto importantíssimo de um contador, tá? Mais um, bora lá, gente. Mais Bora um, lá. vamos lá. Questão funcionário, tá? Olha. É uma área que dá muita dor de cabeça, dá muito processo trabalhista, dá Aí. muito, sabe? Nessa questão. O pessoal que trabalha normalmente enxerga um lado e não enxerga o outro. Um lado que eu quis dizer assim, ele enxerga o teu lado, o lado Uhum. dele. Ah, eu sei os meus direitos, mas ele não sabe os deveres que ele tem, Não, né? não. Então, uma contabilidade ali que está acompanhando, está pagando o fundo de garantia certinho, está pagando o INSS, tua folha de pagamento está em dia, está tudo certinho, tuas declarações do fundo de garantia, entrou agora da CTF Web, entrou um Uhum. monte de coisa nova, né? Tudo controladinho, bonitinho, o funcionário pode entrar na justiça. Ele não vai ganhar. Não arruma nada. Não vai ganhar. Então, tipo assim, mas eu não quero pagar o contador, eu quero fazer por conta própria. Tá, registrei esse funcionário, mas declarei errado. Acabou Lascou. teus argumentos. Por isso que eu disse, é uma área bem complicada Uhum. né, de atuar, a parte de RH, e é bom ao mesmo tempo. Por isso que eu disse, procura o contador, É, porque vai só ter benefício. é, Só benefício. você acha que vai estar. Você protege o teu lado, protege, querendo ou não, o lado do funcionário, né? Tem ali todos os direitos garantidos. Você tem um funcionário pra pagar tudo certinho, né? Com Ele tá certeza. te rendendo de volta. E evita dor de cabeça mesmo. Esse negócio aí de FGTS, agora essa onda de advogados influencers, né? No Instagram e tudo mais. Meu, que tem empresa caindo No golpe no. esse é Entendeu? Que tem de empresa assim, meu. Primeiro, caindo por besteira, né? Empresa, o pessoal descobre que tá sendo sacaneado e tudo mais, né? Então, assim, são coisas que podem ser tanto evitadas por um lado quanto pro outro, né? Então, só é é bom. tudo que venha. Tipo, só é bom, É, só que ele eu, senta, eu não acho tem que porque. tudo que venha facilitar para o empresário é válido, sabe? Não é dinheiro jogado fora, não é. Uhum. Tudo que tu pode fazer, como tu mesmo falou, tem advogados, não só advogados que estão, né, acabando passando por cima, vamos dizer assim. Chega nas empresas lá, tem a recuperação do simples aqui para nós fazer. Tu vai ganhar tanto. Aí acaba meio que, né, iludindo a pessoa, porque a pessoa não tem aquele conhecimento, não tem aquela, né, É, não tem obrigação também de saber tudo, né? Já tô no meu ramo, eu sei o que eu sim, faço, tá perfeito. sei do meu negócio, do meu nicho ali. Justamente, é aquilo ali que eu entendo, é isso que eu sei fazer. Então, já vi situações de chegarem e dizer, ó, eu sou advogado, eu vou fazer uma recuperação de crédito para ti. E no fundo a lei não existe. A lei não tem aquela lei que ele chega para o cliente, essa lei tal aqui vai te dar esse benefício, tu vai ganhar tanto, eles fazem uma conta rápida, Uhum, acaba meio que enrolando a pessoa, não só advogados, tá? uhum. Acaba meio que enrolando a pessoa contrata aquele serviço. Aí quando tu vai ver, aquela lei não existe, aquele benefício não existe. Não tem Tu jogou o dinheiro fundamento. fora. Não, não tem. Não tem uma lógica. Então, como eu te falei, eu gosto de trabalhar dentro da lei, eu gosto de Uhum, fazer as coisas dentro da lei. Dá para fazer, a gente faz. Não dá para é, fazer, a gente não vai fazer. não Porque faz, eu não vou acabar atrapalhando uma empresa, o crescimento da empresa, buscando um dinheiro que não é direito. Não é o tipo de coisa que dá pra dar o jeitinho, Não, né? Ali não, não não. cabe. Tá mexendo Tu com pode coisas até dizer assim, muito. ó, deu jeitinho agora, funcionou. Beleza? Ok. E para frente? Como é que vai ser? A Receita Exatamente, Federal tem, em média, a gente sempre fala em 5 mais um, né? Que são 5 anos, mais um ano, para pegar todo esse período Uhum. e ver como a empresa trabalhou, se a empresa estava certa ou não. Então, tu já pensou tu pegar um imposto de 5 anos atrás, atualizado para hoje? Quanto que tu já perdeu? Vai perder muito. É. No, e no final das contas você vai lidar, né? Com coisas que não tem como. É isso e é isso. Né? Pô, PF, qualquer coisa federal, meu, é B.O.
Eu Sim, gosto desse pessoal, sabe? é, Porque a gente, quando trabalha certo, quando faz aquela coisa, né? sim, Certinha, certinho, né? corretinho. Dentro da Seguindo a receita do legalidade, bolo, né? Que negócio. justamente, né? Tu até pode querer fazer alguma coisa a mais para o teu cliente, para beneficiar o teu cliente dentro da lei, Sim, óbvio. sim. Então, o que a gente faz é tudo válido, tudo é válido, desde que tu faça da forma correta, como tem que ser. É. É. Eu acho que, no geral, a gente falou de muita coisa. Tem muitos assuntos, muitas pontinhas aí que dá para aprofundar legal. Mas eu queria desde já, agradecer, né, pela quase aula. Se você pode... Ó, pessoal PF, PJ, empresa, quem assistir vai ser muito beneficiado, né? Eu acho que diria mais PF e o pessoal MEI, né, PJ. Tem muito gatilho aí, meu, que você pegar vai te ajudar bastante. Restituição de imposto de renda, essas questões de declarações. Queria agradecer, né, a disponibilidade, o tempo e, né, fazer também o merchan da empresa aí, da Aqui Contábil, né, gente? Procurem, né? Eles têm planos bem legais aí para você, pessoa física, pessoa jurídica e para a empresa, né? Não vamos deixar a dor de cabeça para depois, né? Previna, deixa tudo alinhado dentro dos trilhos. E agradecer a Lúcia, né? Por tudo isso e deixar aberto aí para aprofundar mais assuntos, trocar um pouco mais de papo, falar um pouquinho, sei lá, história de vida, né? A gente entra ao outro tipo de abordagem, enfim. Obrigado. E quer deixar um recado pro pessoal, alguma coisinha? Eu que agradeço a oportunidade, né? É muito bom, Imagina. gostei. Tem muita coisa ainda para conversar, tem muita coisa a se explicar. Procure, procure, vem atrás da gente, Uhum. a gente explica, a gente conversa, deixa tudo claro, né? Procurem a gente que a gente vai ajudar, com certeza a gente vai ajudar. Alguma É, forma a gente acha para ajudar as empresas, né? sim. Tem site, tem Instagram, tem um monte de coisa aí, tem Facebook, é fácil de achar a gente, Uhum. né? @aqui contábil, tranquilo. Tem o Google, se digitar também no Google tu vai achar. Então, não deixe de procurar. Procure, não vão se arrepender. É isso aí, galera. Vou deixar tudo aí os links, né? Tudo na descrição. Vão lá, visitem, sigam, curtam. Agora vou fazer o meu merchan aqui. Vocês curtirem, compartilharem, pessoal, é, os vídeos do canal, né? Indiquem para os amigos, se você conhece alguém que empreende, né? Algum amigo que já caiu na malha fina da receita. Mostra esse vídeo pra ele ver assim, ó, ô jovem, por R$ 150 você tá se lascando aí, entendeu? Porque não quis. Isso, é que eu fico mais assim, que eu às vezes acabo conversando com meus amigos, né? Que, meu, o que a gente gasta de besteira, às vezes, assim, é um negócio surreal. E quando chega na hora de fazer, pô, R$ 150 pra fazer um negócio que é importante pro teu ano, é irrisório. Acaba achando ruim, né? Acaba achando, Não, não, é tá muito caro, não sei o caro. quê. Justamente, mas é um benefício Muito bom, ó. muito válido. Esse ano eu não precisei declarar. Eu fiz só o do MEI, né? Mas ano que vem eu sei que eu vou precisar fazer. Mas mesmo como MEI, tu não estava obrigado a declarar. É. Viu? Aí, ó. Olha a falta do contador. Mas é isso, pessoal. Curte, compartilhe. Fique de olho. Nos sigam também no Instagram, tá? Instagram, TikTok. Acompanhem aí os shorts. E até a próxima. Valeu, valeu.